até te falar, né, Fabiano? O Fabiano é um bicho diferente da gente, né? A gente é bicho de TI, o Fabiano é... Então, a ideia de trazer o Fabiano era exatamente falar da questão jurídica, né? Vamos sair fora do tecniquez e vamos falar do direitez, legaldez, sei lá como é que se diz, né? Mas vamos falar desse aspecto. Juridiquez, a gente fala juridiquez. Juridiquez. Pô, mas eu vim da área de TI, viu? Eu fui técnico de informática por um tempo. Mas depois que eu fui para o direito. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Obrigado aí, Fabiano. Agora Ok. Tá gravando? Tá sim. Beleza. Pessoal, boa noite. Meu nome é Fabiano. Tá aparecendo a apresentação aí na tela? Tá sim. Perfeito. Pessoal, boa noite. Meu nome é Fabiano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Security Community Day. Está sendo um evento, assim, cara, muito massa. Gratuito e com muita informação rica mesmo, assim. Essa palestra que passou agora, gente, de cair o queixo. Né? Análise de casos, gente. Essa palestra, não queria, sem querer bajular, mas essa palestra que passou agora, gente, prática como foi, é tipo um curso que você paga os R$1.000 brincando. Né? E estava aí de graça, gente. Olha, parabéns para o pessoal que organizou, selecionou o time que palestrou, porque, olha, esses dias foram top. Dia 21 até hoje, muito aprendizado, gente. Quero agradecer ao Daniel Donda pelo convite. Né? Eu conheço ele já há algum tempo, li o livro dele, que recomendo, inclusive, sobre a LGPD, tá? Do Daniel Donda. E estou aqui, gente, para falar um pouco sobre a LGPD nos tribunais. A LGPD, ainda que seja uma lei nova, já está presente no nosso cotidiano, no dia a dia. Esses dias eu vi um restaurante, né? Uma colega advogada foi lá tomar um cafezinho, coisa pouca assim, e na comanda já pediram vários dados, nome completo, CPF, telefone e endereço. Pense, você tomar um café, tem que fornecer essa infinidade de dados. E o judiciário não está parado assistindo a LGPD no nosso dia a dia. Estamos recebendo, né, o judiciário, seja na justiça estadual, federal, na trabalhista, muitos e muitos processos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. E veja só que interessante, existem já várias condenações, existem processos que estão em recurso ainda, ou seja, não foram encerrados. Mas o que é legal ver disso é a construção que vem sendo feita pelos juízes. E o judiciário está pronto para a LGPD? Sinceramente, alguns juízes estão preparados, outros, infelizmente, não. Quem aí já ouviu falar do Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet em 2014. E ainda hoje, 2022, temos decisões que ignoram completamente o que se construiu, seja na doutrina, nos livros, as decisões de outros juízes sobre a questão do Marco Civil. E tem decisões, gente, que parece que não foi feita nem sequer a leitura do Marco Civil da Internet. E é uma lei de 2014. Então, não se assustem. Se vocês verem o noticiário aí, a juíza julgando a LGPD e a sentença é uma coisa assim, totalmente fora da casinha, né? Você sabe que o judiciário é diferente. Somos de humanas, né? Aqui até agora tivemos só de exatas. Então, conceitos básicos, gente, de informática, tem muito juiz que não conhece. E aí acaba dando algumas decisões assim bem complicadas. Recentemente tive o STF aí bloqueando o Telegram, né? Então, sabe, é complicado. Inclusive na decisão do STF, do ministro, né, Moraes, nós vimos que ele estava querendo só uma multa para que usasse uma VPN, ver se pode, né? Você aí quer usar uma VPN para acessar o Telegram e você ser multado. Como é que vai provar isso, né? Enfim. Nós vamos falar hoje de LGPD. Meu nome é Fabiano, sou advogado, trabalho com crimes digitais desde 2013. Recentemente comecei a trabalhar também com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sou presidente da Comissão de Direito Digital aqui da subseção onde eu trabalho.
e também da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, estadual. Já palestrei na MVP 2020 e 2021, né, convite do Dona. Sou marido, sou pai, sou cristão. Aqui embaixo tem meu Instagram, quem quiser acessar, DR Fabiano Andrade, e do LinkedIn, logo abaixo. Tá? Eu tenho trabalhado nos últimos anos com crimes digitais, e vocês que são da área TI devem conhecer muitos casos, né? Vazamento de nudes, perfis fake, ofensas virtuais, né? E algumas pessoas acham que a internet é terra sem lei, mas não é. Né? Temos o marketing da internet, temos crimes, né? Já no Código Penal, o popular vazamento de nude no direito penal, ou direito penal informático, é conhecido como exposição pornográfica não consentida. É crime, pode dar cadeia. Tá bom? Fica aí uma dica para quem gosta de compartilhar os nudes da namorada. E o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa lei, gente, olha, deu muito trabalho. Pelo seguinte, ela é inspirada, né, a fonte principal da nossa LGPD é a GDPR, que é a legislação que trata de proteção de dados e privacidade em todos os países membros da União Europeia. São vários países. E cada país tem ali a sua autoridade nacional para tratar sobre o tema. Na Europa, já há uma maturidade maior sobre privacidade e proteção de dados, porque lá a privacidade ela é assim, bem histórica. Né? Você pega ele desde a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, foi revista a questão da privacidade, porque, na época, Adolf Hitler fez um censo para mapear a localização dos judeus, o que facilitou a captura, né, dos judeus para os campos de concentração. E aí começou a se questionar, né, até que ponto o governo poderia ter acesso a nossos dados pessoais. E foi uma construção de muitos e muitos anos até chegar na GDPR, que está agora valendo na Europa toda. E no Brasil não foi diferente. E é interessante que a nossa LGPD, qual foi um dos motivos do Brasil aprovar a Lei Geral de Proteção de Dados? A Europa ela exige dos países que tratam dados pessoais europeus um mínimo de segurança. Entre os requisitos que eles tratam é que o país que deseja ter relações comerciais com países europeus, que nessa relação comercial haja tratamento de dados pessoais europeus, aquele país tenha uma legislação para tratar sobre dados pessoais, sobre privacidade. E esse foi um dos motivos que o governo brasileiro, né, usou para aprovar, assim, até que rápido, a nossa LGPD. E antes de entrar na discussão sobre as diferenças tribunais, eu quero rever alguns conceitos com vocês. Dado pessoal. Dado pessoal é toda informação que identifica alguém ou torna alguém identificável. Por exemplo, se eu falar Daniel para vocês, é só um nome. Pode ser qualquer um, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu patrão, pode ser o seu primo, o seu tio. Então, não tem como dizer quem que é o Daniel, não tem como identificar. Agora, se eu falo Daniel Donda, vocês sabem de quem eu estou falando. E muitos aí até conhecem ele pessoalmente. Agora, se eu falar para vocês, apresentador, né? E se eu falar assim, jornal, ainda não dá para identificar. Agora, se eu falar apresentador, jornal, Band, aí você vai lembrar de vários jornalistas que apresentam o jornal ali na Band. Agora, se eu falar o horário, 6 horas da tarde, você fala, opa, então provavelmente é ali o Datena. Então, veja só, eu não falei o nome da Datena, eu falei alguns dados que tornou o Datena identificável. E a LGPD se aplica a isso também. É muito comum empresas coletarem dados de consumidores, de usuários de serviços, e acharem que não, mas eu peguei aqui só o GPS dele, eu peguei aqui só o histórico de consumo dele, eu peguei aqui só os dados de saúde dele, mas será que se eu associar aqueles dados, eu vou conseguir identificar aquela pessoa? Será que aquela pessoa ela é identificável com os dados? Olha, eu não coloquei o nome daquela pessoa na base de dados, né? Eu como empresa. Só que se eu juntar as peças, eu descubro que aqueles dados são do Paulo Roberto Viana, por exemplo.
Então, é importante pensar nisso. Não é só o nome completo, o RG, o CPF, o endereço e o número de telefone. Eu posso usar dados pessoais que tornem a pessoa identificável. E esses dados estão cobertos pela LGPD. E aí, tem também dado pessoal sensível. Foi falado aqui na palestra anterior dos cuidados, né, com dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis de respeito à saúde, opinião política, filiação a sindicato, religião, histórico médico, tudo isso é dado sensível. E qual que é a importância disso? Dados sensíveis podem gerar algumas discriminações. Imagine, por exemplo, que você tem ali uma empresa, né? E aí é contratado um funcionário novo, ele está ali passando por treinamentos e tal, e está fazendo atendimento. E, de repente, o seu estagiário pega a pasta dele, a pasta física, e começa a olhar e descobre que aquela pessoa ali é HIV positivo. Detalhe, HIV positivo é um dado de saúde, é um dado pessoal sensível. E aquele estagiário que descobriu isso começa a contar para todo mundo que o novo funcionário é um aidético. Pensa, já o termo já é por si só, já é pejorativo usar essa palavra. Fala HIV positivo, não vai ficar só, fulano é aidético. E começa a falar. Imagine, houve um vazamento interno de uma informação de saúde dada pessoal sensível dentro da sua empresa. Ou então, o que está acontecendo muito, que algumas empresas estão sendo processadas na justiça, é o seguinte, vou citar um caso para vocês que aconteceu. Um prestador de serviço, né, uma empresa, foi fazer a manutenção de um aparelho na casa de uma mulher. O funcionário foi lá, fez a manutenção, arrumou o equipamento e foi embora. A mulher era muito bonita. E daí ele começou a telefonar para aquela mulher, convidar ela para sair, dizer que ela era muito linda. Nossa, eu te vi, na hora já tive um encanto por você. Então começou a perseguir. Perseguir. De repente começou a ir no endereço dela e passar de moto na frente. Ela começou a sentir medo, o que pode ser considerado como crime de stalking. Né? Por reiteradas vezes começou a passar perto da casa dela, por causa de trabalho, telefonar, e ela começou a sentir medo. Ela se sentiu ameaçada, ficou com medo da integridade física dela ser violada. E aí, ela processou a empresa. Por quê? Ele só começou a telefonar para ela, passar perto da casa dela, depois que ela teve acesso aos dados pessoais dela, após a prestação de um serviço. Só que, detalhe, a empresa não tinha nenhuma medida interna, nenhum regramento, nenhum conjunto de regras para os funcionários que lidam com dados pessoais de clientes. A empresa foi condenada, o funcionário foi demitido. Mas veja que o estrago já estava feito. Né? Então é importante a empresa não investir só em tecnologia, mas investir muito em conscientização dos seus colaboradores. Porque, igual eu disse aqui anteriormente, a empresa monitora ali que tem privilégio, acesso a dados de cartão de crédito. E ela não avisa que ela está monitorando. Gente, como ele mesmo disse aqui agora há pouco, não adianta você não avisar. Você tem que avisar seu funcionário que está sendo monitorado. Aquele dado que ele manipula ali é um dado preocupante se você for compartilhar com alguém. A proibição do compartilhamento de dados pessoais, né, uma política de BioD, entre outras medidas. Então, assim, dados pessoais, seja ele sensível ou não, seja o nome, o RG, o CPF, seja um dado biométrico, está agora rolando aí uma ação, né, contra o metrô de São Paulo por causa da instalação de câmeras com reconhecimento facial. E está sendo questionada na justiça até que ponto, né, esses dados pessoais de biométricos, que são encarados como dados pessoais sensíveis, eles podem ser usados em prejuízo dos usuários do metrô de São Paulo. Até que ponto eles estão sendo guardados com segurança? Que medidas estão sendo tomadas para proteger aqueles dados? E a primeira decisão da juíza foi no sentido de que vocês podem instalar as câmeras, mas ainda não podem usar o serviço de captação de imagem com dados biométricos e reconhecimento facial. Tá? Então, o reconhecimento facial também é um problema em muitas empresas. Né? Você vê que muitas empresas fazem um monitoramento interno ali,
mas não tem atenção com a guarda daqueles dados, aquelas imagens, tá? Que são também dados pessoais. Uma foto, um vídeo é um dado pessoal, tá? Então, o judiciário está atento a isso. E outros conceitos, controlador. Quem é o controlador? O controlador, ele define as regras de tratamento de dados. Ele vai dizer, olha, eu vou coletar somente o nome e o e-mail para um processo seletivo. Ah, não, eu vou coletar o nome, o e-mail e o endereço do candidato à vaga. Ele que define como que vão ser coletados os dados, finalidades, qual a finalidade que eu vou utilizar, qual que é a base legal para o tratamento de dados pessoal, é o que é o legítimo interesse, é o consentimento, qual base que eu vou estar utilizando. O controlador, ele define, geralmente, o exemplo mais comum é o quê? Numa empresa que tem um cadastro de clientes, certo? Ela tem ali uma loja, por exemplo, que vende roupas, e tem ali guardado o nome, o telefone do cliente. Algumas têm nome, telefone e endereço. Outras têm nome, telefone e as medidas de roupa do cliente. Para o quê? Para ofertas personalizadas. Ó, fulano, você que usa aí Extra G, nós estamos com a promoção, né? Camisa GG com preço de fábrica. Então, ó, fulana, você que usa M aí, você que usa o número menorzinho, nós temos aqui a promoção de shorts curtos para você. E assim vai. Tá? Então, é comum a figura do controlador como que a empresa que tem dados pessoais dos clientes, dos consumidores. E também a empresa que tem os dados dos funcionários. Tem funcionário, gente, uma empresa, ela coleta tantos dados pessoais comuns, como nome, CPF, endereço, como dados pessoais sensíveis. Quem aqui nunca fez o exame médico admissional? Ou quem nunca fez o exame médico demissional? Quem aqui nunca apresentou na empresa um atestado médico para justificar uma falta porque você estava doente? E agora na pandemia, por exemplo, quantos levaram um atestado ali, um exame médico para teste de Covid para a empresa? Quantas mulheres, então, deram entrada no salário maternidade através da empresa? Vocês têm, então, dados de saúde. E dados de saúde são dados pessoais sensíveis. E as empresas tratam. Só que algumas empresas tratam com mais cuidado, com mais carinho, outras não. Eu já fui numa empresa que os arquivos de funcionários ficavam na recepção. Se a moça da recepção ela ia no banheiro, estava ali uma mina de ouro de dados pessoais. Arquivos de clientes, arquivos de funcionários expostos ali para quem quisesse abrir a gaveta, pegar uma pastinha, pôr debaixo do braço e sair. Veja, uma falha de segurança. Você pode colocar câmeras, né, em toda a empresa, em toda a recepção, colocar um antivírus no seu computador, pode colocar um Windows original, você pode fazer toda a segurança da sua rede Wi-Fi. Mas você tem um arquivo físico, você pode ter. A LGPD se aplica tanto a arquivos, tanto a dados pessoais em arquivo digital, quanto físico. Tanto os dados pessoais que estão no seu celular, no seu notebook, como naquele arquivo cheio de pasta, cheio de papel. Só que se você não priorizar a segurança daquele acesso por uma sala com cadeado, por exemplo, há um risco sério. E o que é o operador? O operador é aquele que trata dados pessoais do titular em nome e seguindo ordens do controlador. Um exemplo prático, um exemplo assim bem prático. Escritório de contabilidade. Tem muita empresa que o setor contábil não é interno, ele é externo. Então, a folha de pagamento, quem faz é o escritório de contabilidade terceirizado daquela empresa. O gerenciamento de funcionários que foram afastados para o INSS, é a contabilidade que faz, entre outros serviços. Então, de repente, você tem uma contabilidade tratando dados pessoais dos empregados de uma empresa, e dados pessoais vão desde o nome e endereço, até dados pessoais de crianças e adolescentes. Por exemplo, tem ali o salário família. Imagine que aquele funcionário da empresa tem direito ao salário família. E a contabilidade vai receber os dados do filho dele, daquela criança, para poder garantir o salário família.
Ou então houve a morte da esposa daquele rapaz, agora ele é viúvo, ele vai ficar afastado por alguns dias, né? Que é direito dele. E aí, o que vai acontecer? Vai ser encaminhado para a contabilidade, o atestado de óbito daquela mulher, ou então vai ser encaminhado, no caso ele for cumprir uma licença paternidade, ele acabou de ser pai, e vai lá ajudar alguns dias cuidando do filho, é os dados de uma criança, ou é salário maternidade, a mulher vai se afastar, né, durante um período que ela é mãe, acabou de nascer o filho dela. Dados de saúde, dados de uma criança, salário maternidade, a questão da licença paternidade, né, o auxílio-doença, né, repente o funcionário está doente, ele vai ser encaminhado para o INSS, precisa para uma perícia, ficar afastado ali 2, 3 meses, mas sendo encaminhado para a contabilidade, ele vai dar entrada, vai agendar a perícia e tudo mais. Dados de saúde de funcionário, tratado por quem? Pela contabilidade. A empresa, nesse exemplo, é o controlador, a contabilidade é o operador e o funcionário é o titular do dado pessoal. É isso aí. Tem gente que pensa que só o consumidor é titular. Não. Os empregados também são titulares de dados pessoais e têm os mesmos direitos que todo consumidor que é titular de dado pessoal. E temos aqui também a figura do encarregado. Quem que é o encarregado? Ele é a pessoa nomeada pelo controlador para ser um canal de comunicação entre o titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e entre órgãos de fiscalização. Por exemplo, imagine que uma empresa recebeu uma denúncia, né, de que ela estaria compartilhando indevidamente dados pessoais. Ou então, o titular, né, um ex-empregado, ele manda um comunicado para a empresa, um requerimento, dizendo, olha, eu fui seu funcionário e eu quero saber se você ainda tem os meus dados pessoais aí com você. O encarregado vai tratar de conversar com a empresa, com o setor responsável de RH, e para poder elaborar uma resposta para esse titular. Por exemplo, olha, você não sei se é funcionário, mas nós temos sim dados pessoais seus aqui tratados, e nós somos obrigados por lei a tê-los aqui conosco, dados de fundo de garantia, o perfil profissional previdenciário, que é aquele PPP, né? Que quando a pessoa tem um trabalho insalubre, com agente nocivo, como calor, agente biológico, entre outros. Além de outros documentos que existem leis que determinam que aquela empresa é obrigada a guardar. O encarregado vai estar elaborando essa resposta em conversa com os setores da empresa. E o titular? O titular é aquela pessoa cujos dados pessoais estão sendo tratados. E detalhe, pessoa viva, tá? Pessoa morta não tem nenhum direito relacionado à LGPD. Existem sim leis que tratam da proteção e o respeito à imagem das pessoas falecidas. Mas uma pessoa morta não é titular de dados pessoais, tá? E a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é nosso órgão nacional, ela é federal, e ela procura dar o quê? Pareceres, entre outras funções, como fiscalização, aplicação de multas e outras penalidades, no caso de incidentes de segurança, por exemplo. Mas, neste momento, a nossa ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem se manifestado mais um caráter educativo. Inclusive, ela tem feito várias publicações, a ANPD, de materiais justamente para ajudar na aplicação da LGPD e para o entendimento da LGPD. Então, ele tem publicado normas, diretrizes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, recentemente, sobre a flexibilização da LGPD para empresas de pequeno porte, né, como a dispensa do encarregado de proteção de dados, que eu chamo de DPO, né, para empresas de pequeno porte, para startups até um determinado faturamento anual. Então, a NPD, ela não é só multa, né? Tem que falar, multa de até 50 milhões, que vai ser aplicada pela NPD. Nesse momento, a NPD, até onde eu sei, não tem nenhuma multa milionária aplicada. Mas nós temos outros órgãos de fiscalização, como o PROCON,
Defensoria Pública, Ministério Público. Tá? O PROCON, inclusive, aqui no estado de São Paulo, tem autuado muitas e muitas empresas, tá? Por conta de denúncias, reclamações feitas por consumidores que são titulares de dados pessoais. Direitos e obrigações. Existe uma série de direitos que os titulares têm. Por exemplo, quem tem celular já deve ter feito a portabilidade alguma vez, né? Você trocou da Vivo para Claro, da Claro para TIM, né? E porque se procurou o melhor plano para você. E essa portabilidade também existe na LGPD. Digamos que você tem ali dados, né, cadastrais, dados financeiros no banco X. E aí você quer mudar de banco. E aí, você quer sair do banco X para o banco A. Você quer levar todos os seus dados pessoais juntos. Você pode fazer isso. Ou então você está na loja de informática C e quer levar seus dados para a loja de informática D. Você pode pedir, fazer um requerimento, aí você vê com a empresa como que ela está possibilitada ali, né? O certo é que esse requerimento seja da forma mais fácil possível para o titular do dado pessoal. Se é por e-mail, se é por requerimento físico, no papel ali, você pode pedir, olha, eu quero que meus dados, tudo que você tem aí, seja transferido para essa outra empresa que agora vai ter relação comercial com ela. Obrigações. Quando há um incidente de segurança, um vazamento de dados, que possam, de alguma forma, trazer risco à privacidade, à liberdade, aos direitos individuais dos titulares, há a obrigação de comunicar o titular, vítima do vazamento, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Tá? E qual que é o problema? O problema é que, muitas vezes, esse vazamento não é na empresa principal, não é no controlador, é no operador. Voltando naquele exemplo lá da contabilidade. A sua empresa tem uma contabilidade X, que ela faz ali o processo de folha de pagamento, faz ali o controle de funcionários afastados por INSS, por doença, ou por acidente de trabalho, e assim por diante. A sua empresa está protegida, você fez tudo, você pegou essa palestra anterior aqui e aplicou na sua empresa para dar uma segurança melhor. Mas a contabilidade não. A contabilidade, gente, ela usa o Windows pirata, Office pirata, a rede Wi-Fi dela é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A rede Wi-Fi dela está visível para todo mundo. Os computadores ainda utilizam o Windows XP e os funcionários não foram conscientizados sobre segurança de dados. E aí há um vazamento, né? Vários arquivos dos seus funcionários foram parar na internet porque aquela contabilidade que tratava dados pessoais dos seus funcionários como operador não tomou os cuidados necessários que você já havia tomado, mas o operador não. E imagina só, você tem que avisar que houve esse incidente, mas você não sabe que houve esse incidente, porque a contabilidade não te avisou. Veja como é importante quando você celebra um contrato com uma outra empresa para tratar dados pessoais, você ter discriminado ali as obrigações de cada um e os papéis de cada um. É importante, se você tem uma relação jurídica, comercial, com uma empresa terceirizada que trata dados pessoais de seus funcionários ou de seus clientes, no contrato você já tem definido, olha, eu sou o controlador, você é o operador. Você tem essas obrigações comigo e eu tenho essas obrigações com você. Isso é importante, já está desde o início do contrato. Se de repente você fez um contrato já há muitos anos, aquela empresa já antiga, a contabilidade antiga que faz o processamento da sua folha de pagamento, faça um termo aditivo. Eu tenho feito para muitas empresas termos aditivos de LGPD, e a principal dificuldade que eu vejo ali é o quê? Definir o papel de cada um. Porque o operador tem menos obrigações, muito menos obrigações, o operador, do que o controlador. E tem empresa que fala, não, eu sou operador.
eu sou operador e tal. Mas quando você vai analisar, fazer o mapeamento de dados, você vê que aquela empresa, ele é controlador, ele não é operador. E não adianta você colocar no contrato, eu sou operador, se na realidade você é um controlador. E o contrário também. Eu sou controlador, você age como operador. É importante verificar a realidade de cada empresa, quando há a necessidade de fazer ou um contrato novo ou um termo aditivo. Tá? Então, existem obrigações, algumas obrigações que eu vejo muitas empresas que não estão tomando atenção é o quê? Quando você trata de dados pessoais, você deve tomar medidas técnicas e administrativas para a segurança dos dados pessoais. Na palestra anterior, vocês viram muitos exemplos ótimos de medidas técnicas a serem adotadas dentro da empresa para a proteção de dados pessoais. Muitas medidas. Mas aí tem empresa que foca só na parte de TI, só na segurança da informação, na qualidade informática, contrata uma nuvem muito cara, compra o Windows original, compra pacote Office original, sistemas de ponta, mexe em toda a rede Wi-Fi, mas esquece que muitas vezes o elo mais fraco, a maior vulnerabilidade que você tem na sua empresa, que um hacker pode utilizar, é o seu funcionário. Recentemente, teve um caso na justiça que foi o seguinte: uma influencer muito famosa, uma digital influencer muito famosa, ela ia fazer uma live especial para anunciar o sexo do bebê. Ela estava grávida e ia anunciar numa live especial o sexo do bebê. Isso é claro que ia gerar um retorno financeiro para ela, para divulgação de produtos, né? Porque eles ganham muito dinheiro com isso, né? Nas lives deles. E aí, um funcionário da clínica que ela fez o exame, veja só, ela fez o exame para saber o sexo da criança. Ela ia abrir o exame ao vivo para os seus seguidores, uma data marcada, horário marcado. E era daqui, por exemplo, daqui 2, 3 semanas, por exemplo. E um funcionário dessa clínica, onde ela fez o exame, o teste para saber qual é o sexo da criança, anunciou na internet, pasme, o leilão, a venda, a comercialização do resultado desse teste do sexo da criança. Imagina, aquela influência que ia ter um certo lucro, ia ter uma divulgação, né? E as pessoas iriam acessar a live dela para saber, é menino, é menina, qual que é o sexo da criança. E, de repente, as pessoas podiam comprar aquele exame via internet e saber antes dela se era menino ou menina. É claro que ela acionou na justiça a empresa demitiu o funcionário, é claro, mas o estrago estava feito. Imagina. E aí é importante você conscientizar o funcionário, explicando as obrigações, as responsabilidades deles, como o tratamento de dados pessoais, né? Explicar para eles que, olha, se você vazar um dado pessoal de um cliente nosso, se eu for condenado a pagar lá 50 mil para aquele cliente que me processou, eu vou entrar com uma ação trabalhista regressiva contra você, funcionário. Você me pagar esses 50 mil que você me fez ter que arcar. Então, é importante investir na conscientização, porque às vezes, o funcionário não faz por mal. Né? Tem esses que fazem na maldade, visando lucro e tal, mas o funcionário que não sabe. Por exemplo, a política da mesa limpa. O que é isso? É você conscientizar o funcionário a não deixar em cima da mesa dele, acessível para qualquer um, pastas, folhas, que contêm dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não. Então, você explicar para o seu funcionário, olha, não tire selfie no local de trabalho e, de repente, numa selfie, você pode mostrar uma planilha que está no notebook do seu colega atrás de você, e aquela planilha tem nome, telefone e endereço de clientes. Tem nome e CPF de clientes. É comum isso acontecer. Olha, não vai tirar um selfie você trabalhando e depois você está fazendo um trabalho ali com a folha de pagamento dos clientes e ali tem dados pessoais. Então, é importante conscientizar os funcionários.
Isso é uma medida administrativa. E vale lembrar que a NPD, ela publicou vários guias orientativos, tá? E eu quero destacar aqui dois que eu acho muito interessantes. O de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. Esse aqui é muito bacana porque ele dá um checklist. É uma lista que empresas podem adotar para verificar se está em aderência à LGPD. E esse checklist você pode usar numa empresa grande também. Ali, por exemplo, eles falam que um dos requisitos, uma conscientização, né, um workshop que você pode fazer de conscientização dos seus colaboradores, é o quê? Fazer um teste de phishing. Né? Você mandar um e-mail malicioso ali para testar se o funcionário está clicando em link suspeito. E está ali, está nesse guia. Tá? Um outro guia interessante que eu achei legal é o quê? Guia orientativo para definições dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado. Isso aqui, gente, é muito importante. Eles dão muitos exemplos que, na visão da NPD, é um encarregado, é um controlador, é um operador, tá? E isso é bom porque, às vezes, a empresa ela começa a tomar medidas e fazer a adequação dela à LGPD, achando que ela é o controlador, mas ela é um operador, por exemplo. Ou achando que é um operador, mas é um controlador. Tá? E as definições eles são muito boas, tá? Com muitos exemplos. E vamos para os dados do nosso judiciário. Os dados que eu vou passar a seguir foram extraídos do Jus Brasil, que é o maior portal jurídico do Brasil. Jus Brasil. Tá? Foi feita uma pesquisa com milhares de processos. Tá? Ao todo foram estudados 584 decisões, publicadas entre setembro de 2020 e agosto de 2021. Nesse gráfico aqui, você vai ver onde estão as principais ações, a maior quantidade de ações. Na Justiça Estadual e na Justiça Trabalhista. Gente, trabalhista. Tem muito funcionário. Antigamente, o funcionário entrava com uma ação trabalhista para pedir o quê? Férias que não foram pagas, 13º que não foi pago, adicional de insalubridade, entre outros direitos. Agora, uma petição inicial trabalhista, ela já vem acompanhada dos direitos do titular empregado. Porque é muito interessante você ver que tem empresa que ela não se preocupou em nada com a LGPD até agora. E sabendo disso, o funcionário que conhece toda a estrutura interna, sabe que seu patrão não está nem aí para a LGPD, ele vem com questionamentos, né? E com acusações muito sérias, acusações contra empresas, dizendo que aquela empresa, por exemplo, ela não usa as bases legais corretas para o tratamento de dados pessoais. Aquela empresa não fornece segurança nenhuma para tratamento de dados pessoais, ou apesar da empresa ter ocorrido alguns incidentes de segurança, ela não ter comunicado a NPD. Na Justiça Estadual, tem muitas ações de danos morais, né, de pessoas que foram vítimas de um vazamento. Tá? E vocês podem ver que todo dia tem uma notícia diferente de vazamento. A empresa tal, houve um vazamento de login e senha, de e-mail, e assim por diante. Todo dia tem. Vazamento, como diz, não é se, mas quando vai acontecer. E vejam só, onde que está a maior quantidade de processos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados? O Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é o maior tribunal em número de processos, não falo só da LGPD, de tudo, tá? Do Brasil. A maior quantidade de desembargadores, de juízes, de servidores públicos é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é o maior. Em quantidade de fóruns, em quantidade de processos, ele é o maior. E veja só, 68% decisões estavam lá, certo? No Tribunal de Justiça de São Paulo. E aqui eu quero comentar mais o seguinte. Veja, o básico é o que está complicando as empresas. O básico. Por quê?
Das decisões que foram analisadas, 49,1% tratava do quê? Das disposições preliminares, do artigo 1º ao 6º. E vão assim desde de conceitos de controlador, operador, se a LGPD se aplica ou não a dados em pastas físicas ou não, assim, de base. E 24,6% eram sobre os requisitos para o tratamento de dados pessoais. As bases legais do artigo 7º, gente. Olha, essa semana, eu fui prestar consultoria para uma empresa que tinha um sistema que gerava documentos, termos aditivos de LGPD para uso interno. E me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, bem assustado. Por quê? No tratamento de dados pessoais de empregados, quem aí é empresário, que tem empregados, que tem colaboradores, sabe muito bem. Você está coletando o nome completo, CPF, endereço, o número da carteira de trabalho, o número do PIS. O que você quer? À toa, porque deu na telha? Não. Você coleta dados pessoais dos seus empregados porque a lei manda, a CLT manda, a lei dos benefícios previdenciários manda, o Código Tributário Nacional manda, entre outras normas e regulamentos. Tudo aquilo que você coleta de informação dos seus empregados, tem uma lei mandando você coletar aquela informação. Não é à toa, não é aleatório, a não ser que você queira extrapolar. Se você quer coletar a informação de qual time o seu funcionário troca, por exemplo, torce, se o seu funcionário é São Paulino, é corintiano. Olha, não tem nenhuma lei obrigando você a saber qual time o seu funcionário torce. Se é São Paulino, corintiano, palmeirense, né, Flamengo, não sei. Tem nenhuma lei obrigando. Você está, né, coletando porque você tem algum interesse nisso, não sei qual. Tá? Mas, assim, essa empresa que eu estava auditando, qual o problema que eu encontrei? E aqui vai uma dica. Eles estavam fazendo um termo aditivo, né? Esse sistema estava gerando um termo aditivo, um contrato de trabalho, e a base legal para a coleta dos dados pessoais dos empregados era o consentimento. Consentimento. O consentimento é uma base legal para poder ser revogada a qualquer tempo. Se você usar a base legal do consentimento para coletar dados pessoais, por exemplo, para e-mail marketing, saiba que você tem que permitir que aquela pessoa, seja clicando no link, mandando e-mail, alguma coisa assim, ela possa revogar o consentimento que ela te deu para você estar usando o nome do e-mail dela para os seus e-mails de marketing. Só que numa relação de trabalho e emprego, quando você tem ali o empregado e o empregador, os dados coletados, os dados básicos, nome, RG, CPF, número de carteira de trabalho, os dados que você coleta para folha de pagamento, dedução do imposto de renda, FGTS, todos aqueles tributos, aqueles impostos que você recolhe, contribuição previdenciária, tudo aquilo que você tem, todos aqueles tributos, essa carga que, infelizmente, no Brasil tem muito grande, é obrigação legal. Tá? Existem leis que mandam você coletar aqueles dados para cumprir aquelas obrigações que todo empresário tem. Então, se você tem leis obrigando você a coletar aqueles dados pessoais específicos, você não pode usar o consentimento. Você vai lá no artigo 7º e vai no inciso que diz que você trata dados pessoais para cumprimento de obrigação legal ou regulamento. Cumprimento de obrigação legal ou regulamento. Porque você não está coletando dados pessoais daquele seu funcionário com base no consentimento, porque se usa o consentimento, quando ele sair da sua empresa, ele vai dizer, olha, eu estou revogando o meu consentimento que eu dei quando eu comecei a trabalhar com você, e eu quero que você exclua todos os meus dados pessoais. Veja,
Como é que você vai excluir dados pessoais como folha de garantia, né, FGTS, que você é obrigado a armazenar por muitos anos? A lei manda você armazenar aquele dado. Veja, digamos que você exclua os dados da folha de ponto. E aí depois você excluiu, porque você usou o consentimento do seu colaborador, usou o consentimento como base legal para tratar dados pessoais do seu empregado. E aí depois, sabendo que você obedeceu o pedido dele e eliminou tudo, entra a informação contra você. E você não vai ter nenhuma prova contra ele. Não usem o consentimento para tratar dados pessoais que as leis mandam você coletar do seu empregado. Veja, fala com o seu contador, fala com o seu jurídico. O que mais tem são leis obrigando você a tratar dados pessoais do seu empregado. Porque todo empresário no Brasil possui uma série de encargos que tem que ser recolhido todo mês para os empregados. Contribuição previdenciária. Mínimo. FGTS. Você coleta os dados do CPF do seu empregado, por exemplo, para pagar o INSS dele em dia, contribuição previdenciária todo mês, e para recolher a FGTS. Então, se tem uma obrigação legal, se tem uma lei mandando você coletar aquele dado pessoal, uma lei ou regulamento, você não use o consentimento. Use cumprimento de obrigação legal ou regulamento. E o que acontece? Tem muita empresa que está usando errado ali uma base legal e, por exemplo, o legítimo interesse. Né? Você não pode usar o legítimo interesse para coletar o CPF do seu funcionário durante a relação de trabalho se tem uma lei obrigando aqui. Existe um teste que você faz, né? Foi criado por uma autoridade europeia de proteção de dados, equivalente à nossa NPD. Você verifica se você pode ou não usar o legítimo interesse. Se tem uma obrigação legal, se tem uma lei dizendo que, olha, colete essa lista de dados, para que você vai usar o legítimo interesse? Tem uma lei dizendo. Tá? Então, está tendo muita confusão na aderência da empresa, no compliance da empresa, na adequação da empresa à LGPD, e essa confusão tem gerado uma série de processos. Vamos lá, como eu falei, né? Questões que estão chegando na justiça. Do artigo 1º, onde se aplica a LGPD? Pasme, ainda tem empresa que acha que aquele arquivo antigo, cheio de pasta, tudo empoeirado, a LGPD não se aplica ali. É só para dados digitais. Fundamentos para a privacidade. Existem empresas que estão respeitando a privacidade dos seus clientes e dos seus funcionários. E aqui quero chamar a atenção para a questão da autodeterminação informativa. Anota aí. Autodeterminação informativa. O que é isso? Eu, como titular de dado pessoal, tenho o direito de saber o que está sendo feito com os meus dados. O STF, Supremo Tribunal Federal, já analisou essa questão e já definiu que no Brasil esse princípio é aplicável. Princípio da autodeterminação informativa. Eu tenho o direito de saber se o meu dado, o meu nome, o meu endereço, meu RG, meu CPF, meu e-mail foi compartilhado com outras empresas. Você não pode vender um serviço para mim, um produto, e de repente eu começo a receber ligação de uma outra empresa oferecendo outro produto, outro serviço com base no meu consumo da sua empresa, sem que eu saiba, sem que eu possa me opor a esse compartilhamento de dados pessoais. Não se aplica a LGPD. Tem gente que está misturando um pouco as coisas. Por exemplo, tem gente que defende que a LGPD não se aplica para a igreja. E tem gente que diz que se aplica. Tá? A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não definiu. Tá? Mas há para, em breve, ser definido isso. Tá? Umas pesquisas, por exemplo. Você pode fazer uma pesquisa, né? Agora estamos em ano eleitoral, o que mais se tem são pesquisas.
E você pode perguntar um dado pessoal ali para pesquisa. Tá? E os conceitos, controlador, operador, dado pessoal sensível, dado pessoal não sensível, também tem gerado confusão. Princípios também tem gerado. E como eu falei, os requisitos, bases legais, procedimentos, direitos do titular, legítimo interesse, tem muitas decisões focadas nisso aqui. Se você olhar essa tela aqui, gente, isso aqui se resume à maioria dos processos hoje em dia. E tem muita falta de atenção das empresas nisso aqui. E aqui eu quero lembrar com vocês a primeira condenação de uma empresa com base na LGPD. E eu acredito que todos vocês conhecem, ouviram falar da Cyrela. A Cyrela foi condenada porque ela compartilhou dados pessoais de um cliente sem a autorização dele. Ele nem sabia que a Cyrela estava compartilhando os dados pessoais dele. E ela foi condenada em 10 mil reais. Mas vejam só, justiça reverte decisão e inocenta a Cyrela no primeiro caso. Veja só, ela tinha sido acusada, porque foi assim a história. Um cliente comprou um imóvel e foi lá, né? Ficou todo feliz, realizou o sonho da casa própria. E aí começou a receber e-mails, telefonemas de seguradoras de imóvel. Olha, nós estamos aqui oferecendo uma oferta bem bacana para você, de um seguro, né? Para contra incêndio, um seguro que inclui reparos para troca de lâmpada, troca de tomada. E nós, considerando o valor do seu imóvel, né, de 200 mil, nós temos aqui uma proposta adequada ao seu imóvel. E ele não sabia disso. Mas como assim vocês estão me oferecendo seguro imobiliário? E como vocês sabem que eu comprei uma casa recentemente? Como assim? Né? Só que o juiz entendeu que não houve ali um dano moral. E acabou revertendo a decisão e inocentando a Cyrela. A empresa copia arquivos íntimos de funcionário é condenada em 40 mil. Isso aqui foi um funcionário, veja só, por que é importante a política de buyout? Quando você autoriza o seu funcionário a levar o computador pessoal dele para trabalhar na empresa, devem existir regras. Regras claras sobre o que ele pode fazer no ambiente de trabalho com equipamento pessoal. Regras de segurança também. Olha, você quer trazer seu computador para trabalhar aqui, seu notebook, você quer usar o Wi-Fi da empresa do seu smartphone, então tem um antivírus, tem um Windows original. Nesse caso específico, ele usou o computador pessoal, o notebook dele, e ele foi demitido. Na saída, o segurança barrou ele e pediu para ele entregar o notebook, porque ia ser feita uma varredura para ver se ele estava levando nenhum dado, nenhuma planilha, nada de um seguro comercial, industrial daquela empresa. Só que, gente, vocês são de TI, cuidado com isso. Pessoal de TI, cuidado com isso. Pessoal de TI, olha lá. A empresa, ao invés de copiar, fazer um backup e apagar somente arquivos relacionados à empresa, fez um backup integral do notebook do funcionário. E nisso acabou por copiar fotos e vídeos íntimos do funcionário. Gente, o que você faz na sua casa é direito seu. Né? Você quer fazer um vídeo íntimo com a sua namorada, umas fotos, trocar os nudes, para você e sua namorada, você e sua esposa. A empresa não tem nada a ver com isso. Mas, mesmo assim, acabou copiando, foi provado isso, e acabou sendo condenada em 40 mil. A empresa divulga celular de empregado em site é condenada com base na LGPD. Veja só. O site da empresa estava ali, online, e estava sendo divulgado o telefone de contato da empresa usando o número privado, particular da empregada. Poxa, que empresa comprou um celular ali, um chip novo, e não cadastrou para a empresa?
acabou usando da empregada. E aí, o que acontece? Começou a receber ligações, né? E fora do contexto de trabalho, né? Por ser mulher, sabe que, infelizmente, no Brasil, acontece muito assédio, né? Moral e sexual. E ela começou a receber muitas ligações, e aí ela entrou com cassação contra a empresa. E ganhou R$ 5.000. O valor pode ser pouco? Pode, mas imagine se todo mundo for fazer esse erro, né, como essa empresa fez, e todo empregado for processar. Justiça isenta a Eletropaulo de indenizar por vazamento de dados. Gente, essa decisão aqui, essa aqui vai tomar mais tempo. Veja, houve um incidente de segurança, houve vazamento de informações como nome, RG, CPF, telefone, fixo celular, e-mail, endereço e data de nascimento. Vários dados pessoais foram vazados. Houve ali um incidente de segurança. Só que a Eletropaulo fez o dever de casa. Eu sempre falo nas empresas que é muito importante a empresa se preocupar com o antes, durante e o depois do incidente de segurança. Não adianta você querer se preocupar com segurança da informação, com compliance, com adequação do GPD, depois que o estrago está feito. A Eletropaulo, ela tomou medidas. Ela informou que houve o incidente de segurança. Ela tomou medidas para proteger, para estancar aquele vazamento. Ela foi fundo para ver, houve vazamento, qual foi o setor, de onde partiu o vazamento. Tá? E o que acontece? Foi entendido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que não houve dano moral. Veja, ele queria ser indenizado, né, porque houve o vazamento, só que o juiz entendeu que, naquele caso específico, daquele cidadão, daquele consumidor, daquele titular, não houve nada que prejudicasse o dia a dia. Tá? Nessa questão, foi decidido que não houve, que embora tenha ocorrido o vazamento de dados, ele não teve nada de diferente no seu dia a dia. Recebeu ligações? Tá, mas foi em horário noturno, além de dizer, se foi negativado nas processerás, por ver que ele não presta no seu nome. Então, assim, no judiciário atual, alguns juízes até falam isso abertamente, eles tomam muito cuidado com a chamada indústria do dano moral. Por quê? Nem tudo gera dano moral. Nem tudo gera dano moral. Quando há um incidente de vazamento de dados, a análise que é feita em cima da empresa é o quê? O que essa empresa fez para evitar o incidente? Olha, aqui todos os números são originais, pacote Office original, temos antivírus, firewall, uma rede Wi-Fi segura, usamos criptografia, nós estamos anonimizando os dados pessoais, assim, nossa nuvem é segura, enfim, uma série de medidas. Então, a empresa tomou cuidado, porque nós sabemos que vazamento de dados não é se, é quando. Gente, multinacionais que valem bilhões de dólares são vítimas de ataque hacker. E eles investem todo ano milhões de dólares em segurança de informação. E ainda assim aparece uma brecha e alguém explora aquela brecha e acessa os dados. E aqui não houve indenização, não houve condenação. Foi julgado improcedente, tá? O juiz, o desembargador, quando analisou esse caso, ele disse, ok, houve um vazamento, tá? Nós reconhecemos, é um fato incontroverso, tá? A própria Eletropaulo reconheceu que houve um vazamento. Só que nós não estamos vendo nada que configure um dano moral. Você não está sofrendo o que você alega que está sofrendo. Você não provou, não convenceu a gente que você está sofrendo um dano na sua moral. Tá? E aí, olha só, uma dica para você. Gente, advogado, no geral, adora achar uma mina de ouro. E a LGPD atualmente tem sido vista como uma mina de ouro. Muitos escritórios estão ajuizando ações e mais ações com base na LGPD, buscando condenação de dano moral,
buscando ressarcimento, multas e tudo mais. Veja aqui um exemplo. Um escritório ajuizou 3.488 processos só no estado de Pernambuco. Imagina só. Imagina que tudo isso aqui cabe em cima de uma empresa só. Mais de 3.000 processos. E, gente, antes mesmo da gente poder começar a sua vigência, já tinha escritório anunciando kits, né? Kit, petição inicial, modelo de requerimento, modelo de documentos, não para adequar empresas, mas para processar empresas com base na LGPD. Consegue imaginar isso? E que eu vou dar umas dicas práticas para vocês. Você que é empresário, ou então você que trabalha no TI de uma empresa. A parte do TI foi muito bem explicada na palestra anterior, não vou nem ousar, né, explicar dicas de segurança da informação. A palestra anterior foi perfeita nesse sentido. Agora eu quero trazer algumas dicas que eu uso nas adequações. Primeira dica. Você tem ali aberto um processo seletivo. Tá? Vaga em aberto para recepcionista, para estagiário, para técnico em TI, qualquer vaga. E você está recebendo currículos, né? E nesses currículos, o que geralmente vem? Você não sabe. Por quê? Cada um vai colocar aquilo que ele achar mais interessante para aquela empresa. E tem gente que é um pouco mais sem noção, né? E coloca coisas assim que não tem nada a ver com a vaga. Né? Tem currículo que ele é mais enxuto, tem currículo que ele é mais extenso. E aquele currículo vai ter, de repente, o nome da mãe, de repente, o nome do pai, de repente, a cor, se é negro, se é branco, de repente, vai ter a opção sexual, de repente, vai ter a informação se aquela pessoa é deficiente física ou não, entre outras. Só que você não precisa dessas informações. Se você for abrir, claro, uma vaga, né, inclusiva, uma vaga voltada para pessoas deficientes, ou uma vaga voltada para a população LGBT, ou uma vaga voltada para o pessoal que veio, né, um ex-presidiário, por exemplo, para reinserção na sociedade, você pede informações específicas. Mas agora, para que você quer saber a opção sexual de uma pessoa se você está contratando um cara para um call center? O seu cliente nem vai ver o rosto daquele camarada. Ele vai só ouvir a voz. Que diferença faz se ele é gay ou não? É um call center. O importante é atender bem o cliente, passar as informações, se for o caso, resolver o problema, se for ouvidoria, receber a reclamação. Se ele é gay ou não, se ele é branco ou ele é negro, que diferença vai fazer? Você quer alguém na sua vaga de call center, vaga de telefonista. Então, qual a recomendação que eu faço para todas as empresas que eu trabalho nas adequações? Número 1. Colete o mínimo possível de dados. No processo seletivo, na primeira fase, o que você precisa? Nome, um contato, que pode ser um e-mail ou um número de telefone, e informações do quê? Experiência profissional. Formação acadêmica, ele fez um curso de técnico informática, ele fez faculdade, ele fez pós-graduação, ele concluiu o ensino médio. E referências desse profissional. Então, nome, contato, histórico acadêmico e experiência profissional. Se você não vai abrir uma vaga específica para a cota de deficientes, você vai abrir uma vaga específica para a população negra, para a população LGBT, você vai perguntar a cor da pessoa, você vai perguntar a opção sexual, você não vai perguntar se é deficiente ou não, você vai perguntar o nome, o contato, o histórico acadêmico e a experiência profissional. Porque você vai, é claro, confirmar aqueles dados. Eu vou ligar para uma empresa X para ver se ele trabalhou ali mesmo. E veja só, dados.
Dado de empresa, nome da empresa, CNPJ da empresa, telefone da empresa, não é dado pessoal, porque é pessoa jurídica. Dado pessoal e pessoa física. Então, não tem problema você coletar o nome e o telefone de uma empresa como referência profissional. Então, você vai coletar, recapitulando, para um processo seletivo, nome, telefone, histórico acadêmico, experiência profissional. E qual é a melhor forma de você fazer isso? Não é receber um currículo por e-mail ou currículo físico na sua recepção. Então, a pessoa vai colocar as informações que ele julgar interessante. E, às vezes, mesmo você dizendo, olha, eu só quero essas 4 informações, a pessoa vai colocar uma coisa a mais. Entendeu? Então, procurem, de repente, usar um formulário. O Google tem um formulário gratuito para você preencher. Você pode estar usando. Usar uma outra ferramenta também. Tá? Aí você vai estar o quê? Conduzindo aquela coleta, porque a pessoa preenche somente aqueles dados. E essa dica é muito importante. Porque tem empresa, veja só, que tem uma pasta cheia, lotada, uma pasta assim, bem gordinha, digamos assim, bem cheinha, bem cheia de informações, de currículos. E o que acontece? Aquela pasta tem currículo de gente que nem está mais interessada naquela vaga de emprego. Gente que já, de repente, desistiu de ser empregado e virou autônomo. Gente que, de repente, não quer mais ser empregado e passou no concurso público. E aqueles dados pessoais, daquele currículo, estão lá numa empresa que sequer tem uma vaga de emprego em aberto. E para que você vai guardar aquilo dali? Fixe um prazo para armazenamento daqueles dados. Direitos do titular. Direitos do titular. Imagina que você abriu o processo seletivo, está lá uma vaga em aberto para recepcionista ou para telefonista, operador de telemarketing, qualquer vaga. A pessoa enviou os dados mínimos necessários, você criou um formulário lá, né, que a pessoa preencheu, enviou para você, só que antes daquela pessoa ser chamada para a entrevista, ela conseguiu uma outra vaga melhor, mais perto de casa, com salário melhor, pode trabalhar em home office, não sei, uma outra vaga. Ou ela passou no concurso, ou ela resolveu montar o próprio negócio, enfim, qualquer motivo ela desistiu daquela vaga que você está em aberto e ela se candidatou. E enviou os dados para você. E aquela pessoa, que seu ex-candidato a uma vaga, que é titular de dados pessoais. Ele disse, olha, eu enviei para você os dados, o nome, o telefone, e eu quero que você exclua os meus dados pessoais, todos os dados pessoais que eu enviei, todos. Minha experiência acadêmica, minha experiência profissional, o nome, o telefone, exclua tudo. Você tem que excluir. Você tem que excluir, é o direito do titular. Você não tem nenhuma lei te obrigando a armazenar esses dados para o processo seletivo. Você tem que excluir. Agora, imagina que o seu funcionário ele não foi conscientizado sobre isso, sobre a forma como você está fazendo o processo seletivo, e ele responde para essa pessoa, por telefone ou por escrito, na resposta ao requerimento, olha, a gente vai aguardar sim, porque nós temos interesse em fazer um banco de dados com vários candidatos, para quando abrir a vaga a gente já liga direto. E a gente não vai excluir. Não vou excluir dados, diz o seu funcionário. Aquela pessoa vai dar com ação na justiça. Um outro exemplo. Foi falado ali anteriormente da questão dos logs, né? Registro de logs. Gente, quando você for adotar medidas de segurança, tenha tudo isso documentado. Tenha a nota fiscal do seu Windows original, do seu pacote Office, tá? Tem um registro de logs, porque de repente, quando a pessoa entra com uma ação contra você, porque houve, né, infelizmente, houve um incidente de segurança, você acabou, né, tendo aqueles dados pessoais dos seus clientes vazados, mas você fez o dever de casa, como foi o caso ali da Eletropaulo. Você tomou as medidas técnicas e administrativas de segurança. Você conscientizou seus empregados que eles não podem passar informações dos clientes para qualquer um por telefone. Você tem um arquivo físico, mas você guardou numa sala trancada e tem o controle de quem tem aquela chave. Medidas administrativas de segurança.
Tá? Outra dica, você vai começar o processo de adequação no meio encarregado. O encarregado pode ser um funcionário interno, que você pode capacitar, porque a LGPD, veja só, eu sou advogado, mas a LGPD não exige que o seu encarregado seja advogado. Pode ser alguém da área de TI, pode ser alguém do RH, pode ser alguém do setor contábil da sua empresa. O que a LGPD exige é o quê? Que o encarregado tenha um conhecimento sobre a LGPD. E muitas empresas estão sendo autuadas, sendo processadas, por quê? Não nomearam o encarregado. O titular vai lá, faz o requerimento, pede informações sobre quem é o seu encarregado, e quando a LGPD fala do encarregado, ela diz o quê? O controlador deve informar os dados do encarregado e os dados de contato. Ah, eu nomeei como encarregado em empresa chamada Dualtec Informática, uma pessoa jurídica. Detalhe, o encarregado pode ser pessoa física ou jurídica. Eu posso nomear como encarregado da minha empresa uma outra empresa para fazer esse canal de comunicação com os titulares, com a NPD. Eu posso nomear uma pessoa física, um advogado, alguém de TI, tá? Desde que tenha conhecimento sobre a LGPD. Então, nomear o encarregado é obrigação, tem que cumprir. Há dispensa? Sim. E aí eu peço que você acesse o site da NPD para empresas de pequeno porte. Tá? Aí não precisa nomear o encarregado, mas tem que ter o quê? Uma ouvidoria. Tá? Uma outra dica que eu dou com base nas decisões que tem acontecendo aí no nosso judiciário. Estrutura da sua empresa o procedimento de resposta aos titulares de dados. Você tem que estar estruturado isso aí, porque se você levar lá 2 meses para responder, você perdeu a oportunidade de dar a resposta. Já passou o tempo. Tá? E aí você acaba tendo o quê? Prejuízo. Ou então você também tem que ter o quê? Esquematizado, né? Organizado dentro da sua empresa, um programa de resposta a incidente. Poxa, foi criptografado uma máquina lá. O que você vai fazer? Você vai gritar, sair correndo? Não. Você vai pegar, vai abrir aquele manual de resposta a incidente que a sua empresa tem e vai tomar as medidas necessárias. Olha, eu vou desconectar da rede, vou reiniciar o servidor, vou desconectar. O que você vai fazer? Você tem que ter isso já dentro. Isso são medidas de TI. E também as medidas administrativas. Você vai comunicar titulares sobre o vazamento, mas será que tem que comunicar? Olha, foram vazados, mas os dados estão criptografados. E é uma criptografia forte. Quem tiver acesso àquela planilha não vai conseguir acessar nada. E aí? Eu não preciso avisar os titulares, porque quem acessar aquela planilha não vai conseguir acessar. Tá? Tenha por base o seguinte: a prevenção ainda é o melhor remédio. O jeito de você pensar em fazer um seguro. Gente, tem muita gente vendendo seguro pela LGPD e achando que tá, beleza, estou com seguro aqui e se houver um incidente de segurança, houver vazamento de dados, se for processado, o seguro vai cobrir tudo. Só que até mesmo a seguradora, ela vai fazer perguntas para a sua empresa. Ah, você quer fazer um seguro, né, com base na LGPD? Então diz para mim, você está tomando alguma medida para adequar a LGPD? Não, sim. Por quê? Vou falar a verdade. Quanto menos a sua empresa estiver próximo de uma aderência, de uma concordância, de uma adequação com a LGPD, mais caro vai sair o seu seguro. Uma coisa é um seguro LGPD para uma empresa que possui uma infraestrutura com segurança de TI, com segurança administrativa, com encarregado nomeado. Outra coisa para uma empresa que usa o Windows XP, que não tem antivírus, que o Wi-Fi, qualquer um que passa na rua, conecta, é bem diferente. Então, não pense que você, eu contratei um seguro, eu estou protegido. Não, não é bem assim. Tá? E uma dica que eu quero deixar a vocês é a questão dos contratos. Muito cuidado com os contratos. Um caso recentemente fala da transferência internacional de dados. O que é isso? Um exemplo prático. Você tem um banco de dados dos seus clientes e está na nuvem. Porque você achou mais seguro, está na nuvem. Ótimo, perfeito, ok. Tá, e onde está o servidor dessa nuvem? Onde estão hospedados, de fato, esses dados?
Fala para mim onde está o HD que tem esses dados. Onde está o servidor? Onde que está? Hoje, está na nuvem, mas onde está a base dele? Está no Brasil? Está na Rússia? Está na Venezuela? Está na Holanda? Onde é que está? Essa é uma questão. Tem muita empresa que faz um termos de uso para o seu cliente, faz uma política de privacidade, coloca lá toda bonita no site e diz: nós não fazemos transferência internacional de dados. Por quê? Porque contratei uma nuvem brasileira. Comprei ali a nuvem do asilva.com. O asilva.com é uma empresa de nuvem. E o asilva.com é uma empresa brasileira. Então, tenho certeza que os dados estão no Brasil. Só que o Asilva, ele usa um servidor que está na Itália. Os dados não estão no Brasil. É uma empresa brasileira. É uma nuvem que se contratou no Brasil. O contrato foi regido em português, foi assinado no Brasil, mas os dados estão na Itália. Então, há uma transferência internacional. Só que essa informação, se é transmitida de maneira errada, há um tratamento irregular de dados pessoais. Isso é um prato cheio para aquele titular que quer processar a empresa e ganhar recurso de indenização. Eu mostrei aqui casos de ações que não deram certo e ações que deram certo. Não tem hoje, no nosso judiciário, nenhum entendimento consolidado dizendo, olha, se houver essa situação, no LGPD, o dano moral é presumível. Não. Há direitos no Brasil que já estão consolidados. São chamadas súmulas. O que é uma súmula? É um entendimento já consolidado, já bem estruturado de um tribunal sobre um assunto. Vou dar um exemplo. Você pagou em dia os boletos daquele sapato que você comprou na loja. Tá. Você pagou em dia a fatura do seu cartão. Ok. Ainda assim, mesmo pagando tudo em dia, boleto por boleto, fatura por fatura, a empresa manda o seu nome para a SPC Serasa. Ou seja, houve uma negativação indevida. O seu nome foi sujo, mesmo você pagando em dia as contas. E o que acontece? Há uma súmula, regimento consolidado do tribunal, dizendo que quando a pessoa tem um nome limpo e é negativada indevidamente, há um dano moral presumível. Ou seja, se a empresa negativa o consumidor, o titular dado pessoal, e aquele consumidor, onde ele está limpo e pagou em dia, aquela empresa vai ter que pagar uma indenização. E o juiz vai decidir qual é o valor da indenização conforme o caso concreto. Eu fui negativado e não pude financiar meu carro. Eu fui negativado e não pude assumir uma vaga de emprego numa instituição financeira. Esse aí o juiz vai analisar caso a caso. Mas a empresa vai ter que indenizar, querendo ou não, porque houve toda essa circunstância. Na LGPD, como ela é muito nova ainda, é muito recente, os tribunais não têm uma súmula, um entendimento consolidado sobre o assunto. Então, cada juiz vai decidir de um jeito. Vai ter juiz que vai dizer, olha, houve vazamento, dano moral. Só porque vazou. Não, mas vazou. Você não podia deixar vazar. É imperdoável o vazamento de dados pessoais. Tem juiz que vai decidir assim. Tem juiz que vai entender dessa forma. Outros juízes, que até o momento tem se mostrado na maioria, vai dizer assim, tá, houve um vazamento. Você é o titular da dado pessoal, você entrou com essa ação na justiça, você quer ser indenizado. O quê? Tá, o seu dado pessoal vazou, a empresa confirmou que foi um vazamento. Agora me diga, o que isso mudou na sua vida? Alguém fez algum empréstimo usando o seu dado pessoal? O dado pessoal que foi vazado, de repente, era um exame médico íntimo? O seu vizinho descobriu que você tem hemorroida, porque vazou os dados lá da clínica do seu médico? Ou então,
vazou o teste de DNA e você descobriu que, infelizmente, o filho que você achava que era seu não é. O que aconteceu? O juiz vai analisar o caso concreto. A tendência é essa. Os juízes analisarem caso por caso. E, nessa análise, o juiz vai pesar o que a empresa fez antes, durante e depois do incidente e o que aquele incidente de segurança gerou na vida do titular. Como eu disse, de repente, o que vazou foram dados criptografados, uma criptografia forte, e ninguém conseguiu acessar. Vazou um arquivo que tinha nome e endereço, mas, inclusive, o nome do arquivo era nome e endereço de clientes. Só que a criptografia não permitiu que os dados ali contidos fossem acessados. Por que a empresa tem que indenizar o cliente nesse caso de incidente de segurança? Não tem razão. Diferente, é claro, é o caso, como eu falei, daquela influência. Veja só, os dados pessoais do exame médico, que estava dizendo o sexo da criança que estava esperando, foi divulgado na internet. Oi? Você quer ver se tem pergunta? Porque a gente já está com 1h30 já. Oi, desculpa. Perfeito, desculpa já aí. passou bem Perdi do a tempo. noção, gente. Desculpa aí. Pessoal, então essas foram as dicas práticas. Tá? Espero que eu tenha esclarecido, não tenha deixado ninguém com mais dúvida ainda. Se tiver pergunta, pode mandar no chat. Se quiser abrir o microfone e a câmera também, fica à vontade. Dúvidas sobre a LGPD nos tribunais? Alguém? Deixa eu ver mais esse chat. Grande bate-papo. Mais alguém? Alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade, viu? Podem perguntar. Alguma decisão que vocês querem tirar alguma dúvida, viu alguma notícia na internet, viu alguma condenação de alguma empresa, querem entender melhor? Podem ficar à vontade, gente. Dúvidas?